Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Irmãos, o texto que nós estudaremos nesta noite se encontra do versículo 23 ao versículo 48. É um texto longo, e por esse motivo nós não leremos todo o texto. Agora no início nós vamos fazer a leitura do texto passo a passo, à medida que avançarmos na exposição da palavra de Deus. E nós falaremos nesta noite sobre quebra de barreiras. É esse o tema proposto, tendo em vista o conteúdo do texto. Quebra de barreiras. Na última palavra que eu compartilhei com os irmãos, no mesmo capítulo 10 de Atos, os versículos 1 a 22, eu falei sobre bastidores de uma salvação. Quando Deus preparou o receptor da mensagem, Cornélio, aquele que haveria de receber a palavra de Deus, e Deus preparou também o pregador da mensagem, o apóstolo Pedro. Deus agiu em um lado e Deus agiu em outro lado, e Deus trabalhou de uma forma muito perfeita. O texto de hoje é a continuação do texto que nós iniciamos há 15 dias, há 2 semanas. E ele vai nos mostrar que para fazer o que precisava ser feito, barreiras precisaram cair, barreiras precisaram ser quebradas na vida do apóstolo Pedro. Irmãos, e meditando sobre o texto e pensando sobre o conteúdo da palavra de Deus nesta porção, eu fiquei refletindo sobre barreiras que precisam cair na nossa própria vida. Ora, se Pedro, o apóstolo, alguém que andou com o Senhor, alguém que esteve com o Cristo encarnado, alguém que esteve com ele no monte da transfiguração, alguém que viu os milagres, alguém que ouviu da boca do Senhor Jesus os ensinamentos eternos. Se Pedro precisou ser tratado no decurso dos anos, precisou ser mudado, e barreiras precisaram cair, barreiras precisaram ser quebradas, à medida que o tratamento de Deus avançava na vida dele, eu fico pensando, quanto mais nós precisamos de tratamento, precisamos observar na nossa vida quais barreiras ainda estão de pé e que precisam ser derrubadas para que efetivamente cumpramos o nosso chamado e sirvamos a Deus como Ele requer que nós o sirvamos. Enquanto falarmos sobre essas barreiras, eu queria que você refletisse sobre a sua vida e você pensasse quais dessas barreiras precisam ser quebradas na sua vida. A sociedade na qual vivemos fala muito sobre quebra de barreiras, sobre aceitar quem você é, sem se importar com o que os outros vão dizer. E nesse sentido, a sociedade usa algumas expressões tais quais sair do armário. No fundo, a sociedade fala sobre conformar-se aos pensamentos e ideologias vigentes no mundo.
Realmente, é necessário que quebremos barreiras a cada dia. Contudo, biblicamente falando, as barreiras que precisam ser quebradas e que compensa o trabalho, compensa que as quebremos, são aquelas barreiras que vão influenciar a nossa eternidade. Não são barreiras que a carne, o mundo e o diabo quer que quebremos. São as que Deus quer. Como eu já adiantei, o texto de hoje fala sobre isso. E nós veremos que para ir até a casa de Cornélio, Pedro precisou quebrar muitas barreiras. Entre elas, barreiras pessoais. Eu quero então ler a primeira porção, que se encontra a partir do versículo 23. E veja em sua Bíblia. E aqui nós vamos falar de barreiras pessoais que foram quebradas no apóstolo Pedro. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. E o início do versículo 27 diz: falando com ele. Irmãos, até aqui, houve a necessidade de quebra de barreiras pessoais. Pedro hospedou na casa de Simão, o curtidor, onde ele estava hospedado. Com o consentimento, é claro, de Simão, ele hospedou os enviados de Cornélio. Gentios, 2 familiares de Cornélio e um oficial romano, um que fazia parte da centúria sobre a qual Cornélio era centurião. Cornélio teve uma visão, vimos isso, na hora 9ª do dia, enquanto ele orava. Imediatamente ele chamou esses homens, esses seus 2 familiares, este soldado, e os enviou, em obediência à visão que havia tido. E eles foram, e no 2º dia chegaram até Cesareia, e lá Pedro os recebeu. E aqui o texto então diz que ele os hospedou, e no dia seguinte, no 3º dia, Pedro se levantou e partiu com eles. E juntamente com Pedro e esses 2 homens, familiares de Cornélio, e o soldado que os escoltava, também alguns irmãos que habitavam em Jope foram. Esses irmãos eram em número de 6 irmãos. O capítulo 11, versículo 12, vai nos mostrar isso. Os 6 homens acompanharam Pedro, e esses 6 homens, posteriormente, iriam servir de testemunhas do que havia acontecido, conforme a lei judaica pedia, que os fatos deveriam ser estabelecidos por pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Pedro tinha 6 testemunhas que haviam então ido com ele. Eles então, no dia imediato, no 3º dia, foi tudo muito rápido. Eles dormiram lá, e no 3º dia eles foram, e no 4º dia eles entraram em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles,
Ele havia feito uma reunião na sua casa, parentes, amigos íntimos. E aconteceu, diz o versículo 25, que indo Pedro a entrar, Cornélio lhe saiu ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés e o adorou. Percebam aqui, irmãos, o que Cornélio fez. Cornélio era um homem simples, era um homem temente a Deus, era um homem sincero, porém ignorante ainda em muitos pontos das Escrituras, em muitos pontos de revelação da vontade de Deus. Cornélio se prostrou aos pés de Pedro e o adorou. E é interessante a forma como nós vemos Pedro agindo no versículo 26. Pedro o levantou dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Não sou eu que devo ser adorado. Irmãos, quando nós caminhamos um pouquinho adiante e vamos para o capítulo 14 do mesmo livro de Atos, nos versículos 14 e 15, nós vamos ver uma outra ocorrência da mesma natureza. Atos 14, 14 e 15, o texto diz: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Aqui um pouquinho adiante era Barnabé e Paulo que estavam sendo adorados. E Barnabé e Paulo falam da mesma forma: olha, que isso? Vocês não devem fazer isso, e nós não devemos receber o que vocês estão fazendo. Nós também somos homens, sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês. Somos pecadores da mesma forma. Eu li esse texto, irmão, só para trazer luz aqui à resposta de Pedro, quando ele diz: eu também sou homem. O que ele estava dizendo foi o que Paulo e Barnabé disseram no capítulo 14. Eu também sou sujeito aos mesmos sentimentos. Eu também sou falho. Eu também peco. Eu também careço de Deus, careço do Salvador. Interessante que nós vimos aqui duas personalidades bíblicas, dois homens que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana são tidos como santos e são reverenciados, são adorados. São tidos como mediadores, homens que disseram: nós somos homens da mesma forma que vocês. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos, precisamos de Deus para nos salvar. Aqui Cornélio foi, de certa forma, abençoado também porque Deus quebrou a barreira da ignorância. Irmãos, eu creio aqui que Pedro, na sua resposta e naquilo que estava acontecendo, Pedro foi se mostrando também alguém vazio de si, alguém que não era mais aquele Pedro soberbo, aquele Pedro que disse: não tem muito tempo diante do Senhor, olha, todos podem negá-lo, eu não. Todos podem abandoná-lo, eu não. Todos podem se escandalizar e podem deixar o Senhor, eu não. E Pedro tinha muito de si, Pedro tinha uma visão equivocada de si mesmo, e Deus o manda, e ali Pedro tem uma situação na qual ele vê a sua própria pequenez. Eu resolvi então, irmãos, denominar isso aqui de quebra de barreira, barreira pessoal. Pedro estava sendo tratado e aprovado pelo Senhor,
ao mostrar que ele tinha agora conhecimento de que ele não era nada sem Deus, ele precisava desesperadamente do Senhor, o Senhor que ele mesmo estava pregando. Irmãos, e dentro deste ponto aqui, eu gostaria de ressaltar mais uma vez, e por isso eu escolhi o Salmo 19 para lermos no início do culto, que nós precisamos refletir sobre o nosso próprio coração e pensar acerca de barreiras que precisam ser derrubadas. Às vezes barreiras pessoais, e o salmista no Salmo 19 fala de barreiras características desta natureza aqui, barreiras de vaidade, barreiras de soberba, barreiras de autoexaltação. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Pedro se mostra alguém que estava tendo barreiras quebradas na sua vida. Eu também sou homem. Eu também sou homem. Eu já não confio mais tanto em mim quanto eu confiava antes. Eu também sou homem. Completando com o que Paulo e Barnabé disseram, nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Para cair é muito fácil. E pegando agora o que Tiago fala lá no fim, lá na sua epístola, quando ele cita Elias, ele usa a mesma expressão. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E a Bíblia fala que num momento de crise, Elias chegou a pedir para si a morte, pensamento suicida. Elias pediu para si a morte: Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer, basta, estou cansado. Ele se viu desgostoso, ele se viu entristecido, fraco, homem como nós somos, sujeito aos mesmos sentimentos. E Pedro então se mostra assim. Barreiras pessoais precisavam ser quebradas para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Eu quero ressaltar aqui uma segunda característica de barreira que precisou ser quebrada: barreira teológica. Olhem em sua Bíblia a partir então do versículo de número 27. O versículo de número 27 diz, falando com ele, e eu li essa parte já na primeira natureza de barreira, porque eu creio que Pedro falou ali para Cornélio, que ele estava ali por causa de Deus, que ele era submisso a Deus, que ele era servo de Deus. Pedro falou coisas ali, falou assuntos, falou informações a Cornélio. Mas vamos prosseguir. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Até aqui por enquanto, irmãos. Versículo 33. Barreiras teológicas precisavam ser
quebradas. Irmãos, Pedro, no versículo de número 28, ele mostra isso. Ele fala aqui que ele estava indo contra pensamentos que até aquele momento eram guardados rigidamente por ele. Vocês sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Só que agora eu estou aqui dentro da casa de vocês, eu estou rompendo com pensamentos que foram a marca da minha vida até então, e eu os guardava com muita certeza de que era o correto, de que era o certo, mas Deus nesses dias me mostrou que a nenhum homem eu considerasse comum ou imundo. Barreiras teológicas estavam caindo, Pedro estava sendo tratado por Deus. E o texto prossegue. Cornélio então fala acerca daquilo que havia acontecido com ele. Mostra as palavras que o anjo lhe dissera. A tua oração foi ouvida. Por isso, há 15 dias eu falei para os irmãos o que eu pensava ser a oração de Cornélio. Porque a ida de Pedro lá era resposta à oração de Cornélio. Possivelmente Cornélio estivesse orando: Senhor, eu quero conhecer melhor a Ti, eu quero conhecer-te melhor. Senhor, revela-te a mim, dá-te a conhecer, mostra-me o Teu caminho. Eu tenho procurado Te servir, mas sei que ainda não é o suficiente, dá-me mais luz. A oração de Cornélio foi ouvida, as esmolas foram recebidas, porque com a motivação correta, ele fazia por amor a Deus, amava o próximo por amor a Deus. Irmãos, e de repente, o texto fala algo interessante, algo que todo pregador deseja. No versículo 33, Cornélio, ele diz o seguinte: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Todo pregador deseja uma audiência assim, né? Pessoas ali, sedentas, abertas, o coração receptivo para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Estava ali Pedro, na casa de um gentio, cercado de gentios, conversando com eles, e lhes pregaria então a palavra de Deus. Barreiras teológicas estavam sendo quebradas. Eu quero adiantar um pouco mais. Terceira natureza de barreira que precisou ser quebrada: barreira hermenêutica. Barreira hermenêutica, ou barreiras hermenêuticas, e eu vou explicar, mas vamos antes ler os versículos 34 e 35. Veja o que Pedro então disse. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Gente, vamos parar para pensar aqui. Quando a gente fala de barreira hermenêutica, a gente está falando sobre limitações que temos quanto à interpretação da Bíblia. Barreiras que nós mesmos colocamos como que viseiras e que fecham a nossa visão para entender a palavra de Deus. E Pedro, aqui diz no versículo de número 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, o texto que está sendo citado aqui é o texto que está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número... Deuteronômio,
capítulo 10, versículo de número 17, quando o texto antigo, dado lá no Sinai, através de Moisés, o texto dizia exatamente isso acerca de Deus: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Pedro tinha este mandamento, ou esta lei, ou esta palavra. Ele conhecia essa escritura, que falava que Deus não faz acepção de pessoas, mas barreiras hermenêuticas que foram construídas impediram Pedro de entender isso. E Pedro, embora tivesse a escritura, não estava entendendo até então esta verdade revelada. E para ele, até aquele momento, Deus fazia acepção de pessoas. Foi então, neste momento, que barreiras foram quebradas, e Pedro chegou ao entendimento daquilo que ele conhecia desde criança, como judeu. Agora reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, se nós olharmos, por favor, é importante a gente fazer este levantamento. Veja em Levítico capítulo 19, Levítico 19, o versículo de número 18. Preste muita atenção, Levítico 19, versículo 18. O texto diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Presta atenção. O texto diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Olha, vocês não devem ter rancor, não devem guardar mágoa, não devem vingar, não devem guardar ira contra os filhos do teu povo. Não deve haver desavença entre vocês, judeus. Aí o texto prossegue: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Sabe como que os judeus interpretavam esse texto? Sabe qual era a interpretação dos judeus? Vamos lá para Mateus capítulo 5. Veja o versículo de número 43. Eu quero que você faça a leitura junto comigo. Mateus 5, 43. Vamos ler juntos? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Gente, calma aí. Vamos entender. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está na lei, não está? Nós lemos lá em Levítico 19, versículo 18, não lemos? Está claro lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas está na Bíblia: odiarás o teu inimigo? Está na Bíblia? Mas quando Levítico 19, 18 fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eles entenderam o seguinte: nós não devemos nos vingar, não devemos guardar ira contra os judeus, devemos amar os judeus como a nós mesmos, mas nós podemos odiar os gentios. Nós podemos odiar os gentios. Era assim que os judeus pensavam. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse aqui: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo. Na sua Bíblia deve ter a referência cruzada que manda lá para Levítico 19, versículo 18. E quando o texto diz: e odiarás o teu inimigo, não tem referência cruzada, porque não está na Bíblia. Era a lei dos rabinos de Israel. Era a lei dos escribas de Israel. Odiarás o teu inimigo, odiarás o gentio. Barreiras hermenêuticas precisavam ser quebradas para que Pedro fosse lá e ele começasse a entender melhor a revelação das Escrituras. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos também questionar nosso próprio entendimento da palavra de Deus, porque pode ser que estejamos interpretando
inadequadamente, equivocadamente a palavra de Deus. Nós precisamos nos questionar. Nós precisamos estudar a Bíblia com os olhos abertos, para não colocar dentro da Bíblia a nossa vontade, ao invés de extrair da Bíblia a vontade de Deus. Barreiras hermenêuticas precisaram ser quebradas. Então Pedro, ele fala, olha, reconheço, eu estou reconhecendo, por verdade. Eu sabia disso, mas não cria nisso. Eu sabia disso, mas não entendia isso, agora eu estou entendendo. Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, seja gentil, não importa, não precisa ser judeu. Em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Como assim? O que isso quer dizer? O texto está querendo dizer o seguinte: todo aquele que procura agradar a Deus, todo aquele que procura fazer o que é justo diante de Deus, alcança a atenção de Deus, alcança a atenção do Senhor, e Deus revela mais luz. Deus revela mais luz. Era o que estava acontecendo com Cornélio. O texto não está dizendo que é aquele que em qualquer nação faz o que é justo, alcança a salvação por obras. Não, não é isso. Porque senão Pedro não precisava lá pregar o Salvador. O texto está dizendo aquele que faz o que é justo, aquele que quer agradar de verdade a Deus, chama a atenção de Deus. E Deus revela mais luz. Vamos continuar, irmãos. Para que fosse até Cornélio, outras barreiras precisaram ser quebradas. A partir do versículo de número 36, o texto diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Até aqui, versículo 43, barreiras missiológicas precisavam ser quebradas. Vejam, no versículo 36, Pedro já mostra isso quando ele diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. A palavra sim foi dada aos filhos de Israel. A palavra sim foi dada à nação judaica. A palavra sim, os oráculos de Deus foram confiados à descendência étnica de Abraão, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de quem? De todos. Não apenas do judeu, mas também do gentio. Este é o Senhor de todos. O evangelho da paz foi confiado aos judeus, mas é para todos. É para pregar aos gentios também. É para pregar àqueles que não são judeus também. E o texto prossegue, irmãos, muitos detalhes importantes são dados, mas eu não quero delongar, quero ir já para o versículo 43, quando o texto diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome
Vamos ler juntos aqui o versículo 43, a parte seguinte: todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Todo o que crê, recebe remissão de pecados. Todo o que crê. O credor perdoa o devedor. É esse o evangelho da paz, que promove a paz entre o Deus que foi ofendido e o pecador que ofendeu. O Deus que teve a sua lei infringida e o pecador que infringiu a lei. Remissão de pecados, o credor perdoa o devedor, agora há paz, não há mais dívida. E aquele que está em paz com Deus, ele tem condição de ter paz consigo mesmo, e ele tem condição de ter paz com o outro, o evangelho da paz. Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, sem distinção de etnia, de nacionalidade, de cultura, de raça, sem distinção, seja qual for. E eu quero, irmãos, encerrar com a última barreira que precisou cair. A última barreira que precisou cair. Versículos 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os 6 de Jope, que foram com Pedro e serviram de testemunhas, os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, que guardavam a lei judaica, seguiam o judaísmo, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Barreiras eclesiológicas precisaram cair. Interessante que antes do final do sermão de Pedro, o Espírito Santo caiu. O texto usa essa expressão, caiu sobre eles o Espírito Santo. Aqui não foi a barreira, aqui foi a dádiva. Antes do fim, já havia sido suficiente. O Salvador já havia sido pregado. Aquelas almas estavam sedentas. E eles ouviram o que precisavam ser ouvido. O evangelho da paz. O homem pode ter paz por meio do Filho de Deus, através do qual pode-se alcançar remissão de pecados. O Espírito Santo caiu sobre eles. Todos se admiraram, especialmente aqueles 6 da circuncisão. Houve aqui a manifestação, a terceira manifestação que encontramos em Atos. A primeira foi em Atos 2, a segunda em Atos 8, o Pentecoste em Jerusalém, o Pentecoste em Samaria, agora o Pentecoste gentio. Houve a queda do Espírito Santo sobre os gentios. E o texto fala que da mesma forma como aconteceu em Jerusalém, eles falaram em outra língua. E como aconteceu em Jerusalém, eles glorificaram a Deus em outra língua. Vejam o que o texto diz: os ouviam falando em línguas, não são línguas estranhas e ininteligíveis, são línguas inteligíveis, línguas que aqueles judeus que estavam lá entendiam, porque o que eles falavam não era outra coisa senão adorarem a Deus, glorificarem a Deus. Quem sabe no aramaico, quem sabe no hebraico, enfim, eram línguas que eles não dominavam, que eles não conheciam, mas eles glorificaram a Deus ali nessas línguas. Irmãos, e aconteceu a quebra de barreiras eclesiológicas aqui, porque o batismo foi aplicado a gentios, e eles passaram a fazer parte da igreja
a igreja que foi inaugurada nessa nova fase, que já existia desde o Antigo Testamento, mas nessa nova fase neotestamentária, ela foi inaugurada ali em Atos 2. Eles passaram a fazer parte desta igreja. Barreiras eclesiológicas foram quebradas, e barreiras que eram muito duras e difíceis de serem quebradas, não fosse a ação de Deus. Eles receberam o batismo, sinal externo e visível de uma graça interna e invisível, mas vista em seus efeitos. Eles receberam o Espírito Santo. Eles entenderam o evangelho da salvação em Cristo Jesus. O que é que lhes impedia de serem batizados? Eles foram batizados e foram discipulados por alguns dias, não sabemos quantos dias, quanto tempo. O fato é que eles pediram que Pedro e aqueles 6 irmãos fossem seus primeiros professores ali, ensinando a fé cristã. E eles ficaram ali algum tempo com eles, compartilhando a fé cristã, a fé na qual eles também há pouco tempo estavam caminhando. Algo histórico estava acontecendo na igreja. Os gentios estavam passando a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, sem que houvesse qualquer necessidade de se tornarem seguidores do judaísmo. Não há necessidade de guardar mais o judaísmo. Agora é por meio da fé. Aquele que crê recebe remissão de pecados. Sempre havia sido por meio da fé. Mas os judeus, eles entenderam de forma equivocada. E Deus estava trazendo à tona, no Salvador, a realidade do Evangelho. Barreiras eclesiológicas precisaram ser quebradas. Irmãos, eu finalizo fazendo mais algumas rápidas considerações daquilo que nós já falamos. Pode ser que barreiras pessoais precisem cair, a fim de que cumpramos, a fim de que você cumpra efetivamente o chamado que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para nós. Precisamos nos questionar, precisamos nos perguntar se há barreiras, nos confrontar com a palavra de Deus, desarmados, despindo o nosso coração de toda soberba, de todo engrandecimento, de toda autoexaltação, de toda a convicção de que nós estamos completamente certos e completamente adequados. Nós precisamos, dia após dia, duvidar de nós mesmos. Pode ser que haja barreiras pessoais que precisam ser quebradas. Pode ser que barreiras intelectuais também precisam ser destruídas, como aconteceu não em Pedro, no caso aqui, mas nós destacamos em Cornélio, que com toda boa vontade se prostrou diante de Pedro para adorá-lo, só que errado, não era para fazer isso, estava em ignorância. E Pedro levanta e fala com ele, e o instrui. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus, para não pecarmos por falta de conhecimento. É por isso que valorizamos a escola bíblica dominical, o momento de estudo das Escrituras, porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Pode ser, irmãos, que barreiras teológicas sejam o nosso entrave. Existe aquilo que é chamado de orgulho teológico, achar-se detentor da verdade. Pedro, nós vimos aqui nos versículos anteriores, versículos 1 a 22, que quando veio a revelação, mata e come, Deus falando para Pedro, e Pedro disse, não vou matar, não vou comer. E segunda vez, mata e come, não vou matar, não vou comer, estou firme na minha teologia. Mata e come, não vou matar, não vou comer, estou firme no que creio.
Peraí, era Deus que estava falando. Muitas vezes barreiras teológicas estão tão firmadas na nossa cabeça que nos enganam. Precisamos ter cuidado. Pode ser que barreiras teológicas nos ensoberbeçam. E nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e sermos servos uns dos outros. Às vezes nossas barreiras são hermenêuticas. Ficamos presos a interpretações equivocadas da palavra de Deus, que limitam o nosso crescimento, nossa frutificação para Deus. Meus irmãos, nós vamos ser alunos até a morte. Nós vamos ser alunos, aprendizes até o fim. Me lembro de um professor que eu tive no seminário, e esse professor, na época já muito idoso, não demorou muito, Deus o chamou, o recolheu, mas era um professor que já estava no fim da sua jornada, no fim do seu ministério, e ele dizia sempre para a gente: vergonha não é mudar de ideia, vergonha é não ter uma ideia para ser mudada. Ele falava dessa forma, ele repetia este ensino. A gente precisa estar sempre aberto. Entendam o que eu estou falando. Isso aqui não é a abertura para liberalismo, não é nada disso, longe disso. Isso aqui é abertura para nos entender alunos e por isso valorizar. Para que é que eu vou à igreja? Eu já conheço a Bíblia. Não precisa vir, nós somos alunos. Nós precisamos aprender juntos. E precisamos ser edificados pelo Espírito Santo. Não, eu só tenho que dar, eu não preciso aprender, é soberba. Irmãos, para transmitir um sermão, Deus sabe a dificuldade que é a gente se prostrar diante dele e falar: Deus tenha misericórdia. Que responsabilidade falar a sua palavra. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Deus tenha misericórdia. E a gente precisa estudar a Bíblia, precisa se debruçar, se ajoelhar diante de Deus, falar: Deus, revela a sua palavra, revela a verdade atrás do texto. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, encerrando tudo aquilo que Pedro tinha feito, tudo aquilo que Pedro tinha falado, ao final da sua vida, Pedro, ele fala o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento. Cresçam. Eu estou morrendo, estou chegando ao fim, mas estou crescendo ainda. Nós precisamos derrubar barreiras hermenêuticas que nos prendem, que nos limitam, e sermos humildes aprendizes da palavra de Deus, e sermos tratados pela palavra de Deus. Talvez barreiras missiológicas podem ser nosso problema, e achamos que aquela pessoa que está totalmente submersa em pecado, totalmente suja pelo pecado, não é alguém para quem eu deva pregar a palavra de Deus, não é alguém com quem eu possa me envolver. Eu não posso me envolver no sentido de me tornar como ela, eu não posso me envolver no sentido de fazer o que ela faz, mas eu preciso ir até ela e pregar a palavra de Deus a ela, porque é a palavra de Deus que pode tirá-la daquele lamaçal, pode tirá-la daquele profundo abismo no qual ela está. Muitas vezes nós nos cercamos dentro da nossa pretensa santidade e deixamos de pregar a palavra. Precisamos pregar a palavra, irmãos, e palavra deve ser pregada para pecadores, que assim como nós precisam do Salvador, e precisamos ir até eles não para fazer o que fazem, mas também não para ser juízes deles, não para sermos preconceituosos, mas para amá-los em Cristo e chamá-los à salvação em Cristo. Barreiras missiológicas podem ser nosso problema. Um ponto importante que eu quero destacar aqui: precisamos ter cuidado, irmãos, para não fazer piadas. Precisamos ter cuidado para não faltarmos com respeito com outros irmãos evangélicos de outras denominações, que às vezes creem diferente de nós em alguns pontos. Não devemos fazer piada, não devemos criticar ou agir de forma desdenhosa, zombateira. Irmãos, isso é um grande pecado diante do Senhor.
Precisamos respeitar irmãos que creem de outra forma que nós, mas que têm Jesus como Salvador, que têm Jesus como seu Senhor, que entregaram a vida e estão servindo ao Senhor. Eles vão morar conosco no céu, se nós também formos. Eu digo isso porque nós precisamos olhar para nós e questionar a nós e não o outro. Eles vão morar conosco se nós formos. Porque quem questiona o outro é o outro, eu questiono a mim mesmo. É assim que a palavra fala, que nós devemos examinar a nós mesmos para ver se estamos na fé. O texto bíblico diz nesses termos, Paulo falando para crentes, ele diz nesses termos, segundo aos Coríntios 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Barreiras eclesiológicas precisam ser quebradas, Deus estava tratando de Pedro, Deus estava agindo em Pedro e continuaria agindo nele. Temos desafios colossais pela frente, meus irmãos, como igreja de Cristo Jesus. O mundo apresenta desafios colossais e crescentes. Que Deus nos ajude a agir com sabedoria, a servi-lo e glorificá-lo em nosso tempo, em nossa geração, em meio aos desafios que a sociedade tem nos apresentado hoje. Que sejamos Pedros na vida de muitos Cornélios, a quem Deus quer chamar. Que sejamos servos fiéis na vida de muitos que nosso Deus mesmo tem planejado abençoar, revelando mais luz, revelando sua salvação.